Ecojó Aiku, Bobô, bom domingo a todos. Ecojó Auon Omodé, Bobô. Feliz dia de todas as crianças. Oxum Yamiô, Iabá Solani Soni, Ia Oxum Jafum Laió, Afumã, Yo Quereuá. Oxum Ecuorire, dona do Ori profundo, dona dos peixes felizes, que conhece cada um dos seus filhos pelo seu nome. Oxum é o símbolo da maternidade, né? E o Ecodide que nós levamos significa o nascer, bi. Né? Cuidado com essa palavra, pode significar lugar, vomitar ou nascer. Né? Então, assim, hoje, dia de Zomodé, de Ewe, Juventude Ewe Titum, Folha Fresca, os jovens, a juventude, Omodé Quequerê, seria redundante, Omodé já é criança, mas se refere mais a um tamanho maiorzinho, né? E Omo Quequerê, criança pequena. Né? Então, é Cuojó, Awon, Omo Quequerê, de todas as crianças. Feliz dia de todas as crianças. Mas, na verdade, eu queria falar sobre uma outra conjunçãozinha que eu acho muito legal. Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, Brasil, protetora do Brasil, e também associada às crianças e associada a todas as crianças e ao Dia da Criança, que foi colocado por motivos políticos nessa data, pelo descobrimento das Américas por Cristóvão Colombo. E então foi no Rio de Janeiro, me lembro que ano 1923, creio, foi decidido que seria essa data e coincidia com a data da nossa santa protetora do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Inclusive tem uma música que diz: todo mundo é do Oxum, homem, menina, menino, mulher. Nesta música também faz essa referência cultural, né? De que todos somos filhos de Oxum, somos as crianças de Oxum. Existem muitos itons. Iton são lendas iorubás aonde contam histórias. Então vamos alinhavar melhor isso. A decisão pela descoberta das Américas por Cristóvão Colombo, ou Colombo, né, foi em 13 de outubro de 1485, 86, não me lembro. Não estava lá. E então foi decidido que seria essa data nas Américas, o dia do descobrimento, o dia das crianças. Nossa Senhora Aparecida, encontrada em um rio por pescadores, se tornou a protetora do Brasil. Existe toda uma mítica sobre a imagem. Inclusive, ela estava oxidada, dizendo que era a Nossa Senhora Preta. Né? Aqui no Sul, também muitas vezes eu ouvi: eu sou filha da Oxum, da Preta, da Oxum Preta. Bem, primeiro, todas as Oxuns são Awon Aradudu, né? Com a pele da cor negra, né? Porque são africanas. E essa fala vinha por causa de duas posições. Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro, seria o Oxum, também comemorada aqui no Sul. E 12 de outubro seria da Oxum Preta. A Oxum Preta, eles se referiam, né, a Demum, Edimum, Edmum, e cada Edemum, assim como tem gente que diz Epandá, Pandá, Iepondá, né, existe essas multiplicidades de falas. Então vamos nos concentrar na Oxum Awon Aradudu, Oxum Preta, aqui no Sul. A Oxum Demum. Né? Também muitos lugares chamam de Crixé e outros lugares chamam de
Okan, Ni, Omobirim, Ni, Iailá, Iaunlá, né? A primeira filha da grande mãe. Quando nos referimos a essa grande mãe, nos referimos a Edmum, mãe dos Otás. E a primeira filha seria Edmum. Existe um itom que faz essa ligação com o Dia das Crianças, incrivelmente. Uma história africana, não tão incrivelmente, se conecta a esse paralelo afrocatólico que todo bom brasileiro vive, está intrínseco, está ali marcado. Então a gente, quando fala uma coisa, já associa a outra. Nossa Senhora dos Navegantes, Iemanjá, né? São Jorge, Ogum, aqui no sul, né? Santo Antônio, Bará, né? São Miguel, Aganju, né? São Jerônimo, Agodô, e assim por diante. Então vamos falar desse tom que eu acho muito bonito. Né? A Okan, Omobirim, Ni, Ia, Unlá, Tobi, da grande mãe ancestral, né? Vivia junto à sua grande mãe e ela teve muitos outros filhos, todas mulheres. Dizem que é de Oxalá, outros dizem que foi gestação própria, né, independente. Outras pessoas dizem que foi com Agodô. Sempre fazem referência a orixás mais antigos e mais velhos. Mas não é esse o mérito da questão. Vamos falar desse Itom. Então essa Demun, Edmum, vivia com a Edmum, mãe dos Otás, e criou suas irmãs. Também faço uma referência aqui no sul, chamando ela de mãe criadeira, né? A mãe que cria. Então ela criava as irmãs, porque toda noite a grande mãe se recolhia ao fundo do leito do rio e descansava. Né? Edmum também chamado aqui no sul de Docô. Docô tem a ver com fazenda ou espaço cultivável e tem uma certa lógica, porque as monções das águas dos rios, do rio Oxum, na África, né, invadindo a terra e revivificando-a, trazendo nutrientes e assim as plantações prosperam e progridem. Então, Yeye Docô, a senhora da fazenda, a senhora das terras cultiváveis, Edmum, a mãe dos Otás, a qual deu luz a todas as Oxuns, e a sua Okonkon Omobirim, primeira filha, Demun. Demun, então, criou todas as suas irmãs. Existe no Maô, orixá, um heró, onde é representado por um okutá, pedra, com cabeça de crocodilo, né, que se salienta de dentro do rio, cercado de muitos pequenos okutás quequerês, né, okutá quequerê, pedrinhas pequenas, simbolizando o nascimento de todas as Omodés, Obirim, Ni e a Agbá, da mãe, da grande mãe, todas as filhas da grande mãe. Então, Demun criava todas essas filhas para sua mãe, a mãe criadeira. Todas seguiram seu rumo, casando-se com o Baluaê, com a Ganju, com o Ogum e assim por diante. Então conhecemos nessa história que Demun seria o Oxum das mais velhas, a primeira filha de Edocô, ou Edmum. Né? Quando todas as irmãs casaram e seguiram seus caminhos, que a vida é assim, isso tem uma referência também com os afluentes do rio Oxum, que segue seus caminhos, né? Todas seguem seus caminhos e levam vida Oxum, Laió, Dona da Alegria, Oxum
Laiê, dona da terra, Olomi, Oxum, dona da água, Oxum, dona do rio, e a Omi, Omi referente à água, né? E elas todas levaram vidas. E então, Demon se prostra aos pés de sua mãe, da Nilá, Nlá, e pede a ela que seria o momento, mas que agora ela estava velha, cansada, já não mais tão bela, né? Porque já tinha passado frescor, frescor. Tem a ver com a brotação, tem a ver com a juventude, tem a ver com o novo. Titum. Titum fresco, jovem, vivo, melhor. Titum, a juventude. Né? Assim como a gente pode dizer Odum Titum, ano novo. O que é novo é Titum. O que é é juvenil, brotante, fresco. A grande mãe, na sua eterna e profunda sabedoria, disse a Demun, nesse tom, que ela seguisse o seu caminho, então. E ela entrou numa situação complexa, porque ela já não se via mais tão bela, né? E ela resolveu partir, porque a grande mãe se recolheu ao leito do rio e lá adormeceu. Isso tem a ver com o inverno. A grande mãe se retira, é quando não existe, é como o mito de Perséfones, né? Ela se retirou, não houve mais brotação, não houve mais frutos, tem a ver com o inverno da existência humana também. E nesse recolher-se, Demon estaria sozinha no mundo. Então ela decidiu morrer e entrou pela floresta adentro. Iboiku, a floresta da morte. Levando em consideração que na África o Iboiku é a floresta onde vivem os perigos, os animais selvagens, Eranco, né? Os animais selvagens, os perigos da floresta, onde aquele que se aventuraria sozinho e sem experiência morreria. E ela, por livre e espontânea vontade, seguiu este caminho. Chegando na floresta, deparou-se com a Gué, o Sain, né? Porque ela seguiu uma criança chamada Aroni, que corria pela floresta e ela se sentiu atraída a cuidar daquela criança e seguiu aquela criança que era um ser encantado chamado Aroni. Aroni Poaeloba, né? Aquele que recolhe as folhas do caminho para o Sain, a Gué. E chegando até a presença de Ossan, que lhe disse que ela seria bem-vinda, que ali ela poderia viver junto a eles, dentro da floresta, e que ela seria muito bem tratada como uma princesa filha da grande mãe. Mas ela queria, além disso, ela queria ser esposa e ser mãe. Então, nesse tom, mostrou a revolta dessa Omobirin Okon Nia, lá, a primeira filha da grande mãe, que estava descontente com a sua própria existência. O Sam lhe ofereceu duas possibilidades. Você vive aqui comigo, mas como amigo e parceiro, né? E dividimos a floresta. Ou você vai até a grande clareira, né, do Iboiku, clareira da floresta da morte. Né? E lá você encontrará o seu destino. Ela queria sempre, além de simplesmente ser uma companheira ou uma cuidadora, ela queria ser esposa e mãe. Chegando então nesta clareira, né, do Iboiku, na Floresta da Morte, no caminho ela encontrou aquele homem estranho, exótico, coberto de palha, né, que vagava, né, um toto, vagava pela floresta.
né? E ela viu uma certa atração pelo que estava escondido embaixo da palha. E ao entrave de ambos, a Fomã, ou Intoto, ela disse que não entra naquele barco porque para ela estava furada, porque ela não sabia nem quem estava embaixo da palha, né? Ela ficou atraída, mas com medo. E ela seguiu o caminho. Quando ela chegou na clareira, houve-se 3 silvos de Ossain chamando os Ebé-Oruns, os Abicus e todos os espíritos que habitam o Orum, que vêm para a Terra antes de serem gestados, e ali aquelas quantidades de criança, né? Disse que 180 Abicus desceram nessa clareira. E muitos espíritos do Ebé-Orum, e ali abraçaram Demun como sua mãe da transição para o nascimento. E ela encontrou a felicidade de ter os filhos que lhe foram negados durante a vida, e ela fez então essa junção, né, com a Fomã. Inclusive, no Aô se dá o Ori a Oxum, das pessoas de Intoto ou Afomã, para que dê um caminho de mais prosperidade. Mas isso é Aô e não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Estamos falando de uma história bonita. Ali ela encontrou, então, a dignidade, o afeto, a amizade e companheirismo com Ossan e com Aroni, encontrou o seu Ipeté, encontrou seu casamento com a Fomã, e ali ela encontrou seus filhos, né? Os Ebé-Oruns e os Abicus e todos os outros espíritos, mesmo os Ipadis, né? Os Emerê, porque todo aquele que deve nascer, nascerá, através da Ialodê. Ialodê é, então, esse título que ela recebe, né? Mãe da grande sociedade, da sociedade do Ebé-Orum, né? E do Ebé-Layê. E assim ela encontrou seu novo propósito e sua felicidade, o qual, com a impossibilidade que a grande mãe colocou dentro da sua grande sabedoria, fez com que ela tomasse a decisão e fosse de encontro ao seu destino. Confrontamos nossos problemas e nossos obstáculos para atingir o nosso destino, porque foi para isso que viemos para o Aie, para cumprir nossa missão. Há pessoas com mais frescor, titum, que se mantêm euê durante toda a vida, né? E há pessoas que vão estar sempre alegres. Peço permissão ao grande Senhor do Orum, Eledumare Abunmi Ewe Lailai, que me dê essa juventude de alma sempre. Lai, sempre ou eternamente. Então, sempre pedimos a Eledumare, a Olorum, ao dono do Orum, Eledumare, né, aquele que vive nas esferas maiores, que nos buni, que nos dê Ewe Titum Lai, que nos dê juventude para sempre, juventude de caráter, de vontade, de se autocorrigir, de buscar ser uma pessoa melhor a cada dia, e que esse tom nos sirva de lição para aqueles que reclamam da vida, mas não deixam a vida que têm para reclamar. Seguir em frente é um ato muito poderoso, assim como a liberdade é um ato muito poderoso. Isso é opinião minha, né? Essas histórias que estou contando eu ouvi quando era criança, né? As pessoas podem ter uma outra visão ou uma outra narrativa, né? Mas essas narrativas são as que eu carrego.
Então, assim, se você achar que está errado, não posso fazer nada. É só uma forma diferente de ver a mesma coisa. Né? E assim a gente vai aprendendo com as histórias que a gente ouve por aí. Então, gente, Ojó, Aiku, bom domingo, bobo a todos e Eku, Ojó, Omodé, Eue, Chitum, bobo. Bom dia das crianças, Awon, Omo, De, Awon, Omo, Kekere, Awon, Omo, Eue, ou Eue, Chitum. De todas as criaturas que estão no caminho, mantendo a juventude, a jovialidade e a força para seguir em frente. Axeu!